bem-vindo você que nos acompanha no canal Bíblia e Apócrifos, comigo, Frei Jacir. A propósito da celebração da Assunção de Maria, preparei hoje para você uma aula sobre esta temática a partir dos evangelhos apócrifos assuncionistas. Quero começar com algumas perguntas. Qual o significado dessa devoção? Por que a Igreja transformou em dogma de fé essa tradição apócrifa? Qual a diferença entre Assunção e Dormição? Que consequências surgem para a nossa fé quando afirmamos que Maria não morreu? Aliás, Maria dorme ou morre? Ressuscita? É glorificada? Vence ou não a morte? Pois bem, aí está a temática da nossa aula. Assunção ou dormição? Ressurreição ou ressurreição de Maria? A história e a atualidade dessa devoção apócrifa. Comecemos por definir os temas. Assunção significa elevação, isto é, Maria foi levada para o céu com Jesus ressuscitado, ou por Jesus ressuscitado. Já dormição refere-se ao sono de Maria antes de sua ascensão, o que significa dizer que ela não morreu, mas dormiu. A trajetória litúrgica devocional dessa festa mariana ocorreu de forma diferenciada no Oriente e no Ocidente, entre cristãos ortodoxos e católicos. Com o decreto do imperador Maurício, entre os anos 592 e 602, o Império Romano passou a celebrar no Ocidente a dormição e no Oriente a dormição e a Assunção, hora do corpo, hora da alma. Somente com os papas Adriano I, morto em 795, e Pascoal, morto em 824, a festa da dormição passou a ser chamada de Assunção de Maria. Entre os séculos XVI e XX, houve uma reviravolta na crença na não-morte e Assunção de Maria. Lutero negou o fato, argumentando que isso não está na Bíblia. Após Lutero, vários outros teólogos retomaram a questão, dando outras soluções para a morte de Maria. Vejamos. Francisco de Sales, morto em 1662, diz, por exemplo, que Maria morreu de amor. No século XVIII, iniciou-se um movimento de teólogos, bispos e até de reis, solicitando ao Vaticano que estabelecesse o dogma da Assunção. Esse movimento mariano estendeu-se até o século XX. Maria apareceu em vários lugares do mundo. As devoções aumentaram. As congregações religiosas se intitulavam sobre a proteção de Maria, bem como os movimentos laicais no século XX. Em 1854, com a encíclica Ineffabilis Deus, Maria é declarada Imaculada Conceição. Em 1950, como consequência lógica do dogma da Imaculada e atendendo a pedidos e respostas de questionário enviado ao episcopado católico, o Papa Pio XII declarou o dogma da Assunção de Maria em corpo e alma à glória celestial. Na Carta Apostólica Munificentissimus Deus está dito: definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, cumprindo o curso de sua vida terrena, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Mesmo não sendo dito expressamente no dogma, a Assunção de Maria é o mais apócrifo dos dogmas. E ainda há de se considerar que nele está o triunfalismo da Igreja Católica, que se apoiou em Maria para falar de sua glória, de seu poder centralizado. A biografia de Maria nos apócrifos abrange
todas as etapas de sua vida, desde o nascimento até a Assunção. Os apócrifos marianos podem ser divididos em dois blocos: os narrativos, biográficos, e os assuncionistas. A análise dessa literatura traz à tona fatos desconhecidos da literatura canônica sobre a vida de Maria. Os livros do primeiro grupo narram possíveis dados biográficos da vida de Maria, e os do segundo grupo possibilitaram a devoção à Assunção de Maria. Na verdade, os apócrifos marianos narrativos biográficos e os assuncionistas retratam uma Maria extraordinária, quase um ser divino, superior ao ser humano por causa dos privilégios advindos de seu filho e também Deus Jesus. Os apócrifos narram o início e fim de sua vida de forma miraculosa. Interessante, a sua vida adulta é silenciada nesses textos. Os evangelhos apócrifos assuncionistas, de modo específico, narram que 3 dias antes de morrer, Maria recebeu de Jesus o anúncio de sua morte no Monte das Oliveiras. Outra tradição diz que foi um anjo que apareceu, a ela, e nesse caso dessa tradição, ele deu uma palma, com garantia da palavra de Jesus. Maria então se prepara para o dia em que sua alma sairia do corpo. Os apóstolos chegam da missão, primeiro João, seguido dos outros. E em sua casa, em Jerusalém, na presença dos apóstolos, ela dormiu, como você pode ver neste ícone. Jesus, nesse momento, tendo vindo ao seu encontro, pede aos apóstolos que preparem o corpo e levem até um lugar indicado por ele no vale de Josafá. A alma de Maria é levada ao céu pelo anjo Miguel. Observe na imagem, na mão de Jesus, do ícone, a alma de Maria. Durante o cortejo, os judeus queriam destruir o corpo de Maria. Quando Pedro e os apóstolos chegam ao sepulcro, eles depositam o corpo de Maria e se sentam à sua porta. Jesus aparece novamente, rodeado de anjos. Saúda os apóstolos com o desejo de paz. Exalta o fato de Maria ter sido escolhida para que dela ele pudesse nascer. Por fim, ele pede aos anjos que levem o seu corpo para o céu, o que veio então a ser chamado Assunção de Maria. Quando o corpo chega ao céu, Jesus coloca a alma novamente no seu corpo glorioso e a coroa como rainha do céu. Fato este que é celebrado nas coroações de Maria no mês de maio. O itinerário da narrativa apócrifa assuncionista segue um esquema comum: dormição, sua alma é levada ao céu, translado ou trânsito do corpo ao céu, o que evidencia o fato de que o fim da vida de Maria ser diferente de todos os seres humanos. Somente um apócrifo, o do pseudo-militão de Sardes, é que acrescenta a ressurreição de Maria, antes de ir para o paraíso com Jesus. A sua alma é colocada novamente no corpo, mas nesse caso ainda na terra. Acrescente-se a isso que Maria tem dormição, isto é, morte, parecida com a de Jesus. Vários elementos que aparecem na morte de Jesus estão presentes nela, no texto dela. 3 dias, trovões, luz resplandecente e ressurreição, e outros elementos. Dentre os apócrifos marianos assuncionistas, os que mais repercutiram entre os cristãos não calcedonianos no Oriente Bizantino foram o trânsito do pseudo-militão de Sardes e o livro de São João o Apóstolo. No entanto, o livro que se tornou modelo de dormição foi o de São João de Tessalônica. A intenção litúrgica do autor,
o levou a tomar os relatos antigos que mais se aproximavam, segundo ele, das testemunhas oculares da dormição de Maria, para reconstruir outro texto didático e convincente de celebrar, né, de modo a convencer a celebrar a dormição de Maria. O trânsito do pseudo-militão de Sardes teve, com certeza, influência no Ocidente cristão, quando da institucionalização da festa da Assunção de Maria, como já foi dito, no século VIII. Maria dorme ou morre? Eis uma questão controversa teologicamente. Ela ressuscita, é glorificada, vence ou não a morte. Santo Epifânio, bispo de Salamina, morto em 403, levantou a questão da morte de Maria e respondeu o seguinte: nem a morte de Maria, nem se ela morreu ou não morreu, nem se ela foi enterrada, embora eu não afirme totalmente. Nem digo que tenha ficado imortal, nem posso afirmar que tenha morrido. A Escritura guarda silêncio total, por causa da magnitude do prodígio. Portanto, se ela morreu, não sabemos. E mesmo que tivesse sido sepultada, jamais teve comércio carnal. Longe de nós essa blasfêmia. Quanto a mim, não ouso falar a respeito disso. Guardo em minha mente e guardo silêncio. Olha que interessante a fala dele. Epifânio de Salamina também aventa a possibilidade de Maria ter sido assassinada, visto que Lucas 2,35 fala de que uma espada transpassaria o seu coração. Outras questões decorrem do que teria ocorrido, né, com Maria nos últimos dias de sua vida. O dormir de Maria seria a morte de fato ou não? A sua alma foi levada ao céu, mas o seu corpo foi sepultado, como ocorre com todos os mortais, tendo sido preservado da corrupção? O corpo esperaria a ressurreição final de todos os mortos para se unir à sua alma? A sua alma, no entanto, foi para o paraíso para ser glorificada? Por último, a alma e o corpo foram levados pelos anjos por Jesus junto de Deus para aí ser glorificada, tendo como consequência a sua não morte física? Uma coisa é certa, todas essas questões são possíveis. Maria foi a primeira humana a ser levada à glória da ressurreição, como ocorreu com Jesus, que ressuscitou e ascendeu aos céus. A diferença é que Maria foi assunta, foi levada pelo seu Filho aos céus. Nos apócrifos assuncionistas podemos identificar 4 modelos de morte de Maria. Vejamos. Ela dorme, morre, sua alma é acolhida por Cristo e levada para o céu. Seu corpo é levado para um sepulcro e depois de 3 dias é levado ao paraíso. Alma e corpo serão reunificados somente no fim dos tempos. Nesse modelo primeiro, encontramos a dormição e trânsito de Maria. Trata-se da mais antiga tradição sobre a morte de Maria. Segundo modelo, seu corpo é separado da alma e reunificado após um tempo determinado, de 206 dias, ocorrendo assim a sua ressurreição. Esse modelo também é antigo. Terceiro modelo, Maria não morre, mas é arrebatada de corpo e alma para o céu, onde é acolhida em vida e glorificada como a rainha do céu. Nesse modelo pode-se falar também da Assunção de Maria. Esse modelo aparece depois do século VI. Quarto modelo, Maria dorme, morre. Durante 3 dias seu corpo fica separado da alma, mas são reunificados. Maria volta a ser humana completa e é levada para o céu, ocorrendo, portanto, a sua
Assunção. Esse quarto modelo é o mais claro quanto à Assunção de Maria e é também mais recente historicamente. Nele se encontra a união da dormição com a Assunção. E foi esse modelo que serviu de base para o estabelecimento do dogma da Assunção de Maria em 1950, o qual deixa em aberto duas possibilidades: a que de Maria foi colhida em vida ao céu e a de sua passagem ou não pela morte física. A teologia paulina, Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, ensina que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, os que já morreram em Jesus, Deus há de levá-los para a sua companhia. No momento da segunda vinda do Senhor, os mortos ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os que estivemos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor, nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo fala de arrebatamento dos vivos e ressurreição dos mortos. No entanto, o desafio teológico pastoral em relação a Maria é: se ela não morreu, dormiu, a morte não teve incidência sobre ela. E se não teve incidência sobre ela, como justificar a sua ressurreição? Como o filho, sendo divino, morreu e ela não? Com a ressurreição, a morte é vencida. Mas se Maria não morreu, mas foi assunta, isto é, arrebatada de corpo e alma ao céu, como Enoque e Elias, com ela a morte não foi vencida. Concorda? Por outro lado, não reside nessa questão o fato de ela passar a ser vista como mediadora na hora da morte? O fato de Maria não ter passado pela morte poderia conferir-lhe condições de interceder pelos irmãos, também humanos, diante de seu filho. Por outro lado, se ela está no céu, ela vive a glória dos ressuscitados, sendo o primeiro ser humano a fazer esta experiência depois de Jesus, o que também lhe confere poder de interceder. E foi o que aconteceu com ela na Idade Média, tornando-se advogada dos moribundos. Nesta época, o fiel alimentava o medo de morrer e ir para o inferno. Com esta pastoral do medo, a Igreja mantinha o controle sobre vivos e mortos, é claro, e da sociedade. Tenebrosa Idade Média. Lamentável que esse discurso continua ainda hoje em várias igrejas cristãs. E se você quiser aprofundar isso, veja esse nosso livro, O Medo da Morte, do Inferno e a Arte de Bem Morrer, que trabalha esses textos apócrifos assuncionistas na perspectiva da história, inclusive no Brasil, influenciado por uma devoção à dormição de Maria trazida pelos portugueses e recebeu influência de culturas africanas, sobretudo nas Irmandades Negras de Nossa Senhora da Boa Morte. Pois bem, voltemos. As narrativas apócrifas assuncionistas tiveram como primeira preocupação demonstrar o mérito de Maria de poder receber a recompensa por parte de seu filho, consequentemente de Deus, pelo fato de ter acertado ser a mãe de Deus. Essa é uma primeira conclusão lógica do que nós estamos falando. Nasce uma Maria triunfalista, que será utilizada para justificar o seu poder e o da Igreja da cristandade. Maria passa a ser a Nossa Senhora, a rainha, a repleta de poder diante do Filho para interceder em favor de seus devotos. Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Boa Morte. São tantas as devoções quanto o seu poder. A Maria dos Apócrifos ganhou vida própria e fortaleceu-se na história a partir da devoção e da liturgia que se criaram em torno dela. Ela inspirou virgindade, sofrimento, glória, poder e maternidade. Por vezes o seu poder passou a ser maior
do que o seu filho. Você concorda, né? Para a fé, uma conclusão, outra também dessa nossa aula, acreditar que Maria foi assunta ao céu de corpo e alma significa crer que Maria não precisou esperar o fim dos tempos para receber um corpo glorificado. Depois de sua vida terrena, ela já está junto de Deus com o corpo transformado, cheio de graça e de luz. Deus antecipou nela o que vai dar a todas as pessoas de bem no final dos tempos, isto é, a nós, uma atualidade. Maria, por ter vivido a experiência amorosa de ser a mãe de Jesus, Deus, que se fez carne no meio de nós, ela foi agraciada por Jesus como sendo a primeira pessoa, depois dele, a receber a glória da ressurreição. Finalizando, nisso tudo está o amor maternal e filial de Deus Pai e Mãe de todos nós. Em Maria e com Maria, vivemos a esperança de que também nós chegaremos lá. Ela foi, mas não partiu, pois continua próxima de nós. Ela é a nossa origem, ela é a nossa mãe na fé, a qual queremos voltar sempre. Ela é desejo, ela é mãe, por isso a queremos sempre. Caminhar com ela na fé é acreditar que também seremos assuntos aos céus. Antes, porém, devemos transformar nossa realidade de sofrimento, angústia, dores e exploração social em situações de vida e glória. Assunção, lembre-se, comece aqui. Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, intercedei por todos nós. Terminou a nossa aula, mas não se esqueça, compartilhe. Uma outra coisa, se você ainda não está inscrito em nosso canal, não esqueça de se inscrever, de modo que a nossa proposta de aulas possa chegar a muitas pessoas. Um abraço, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus assim o permitir.